todos os irmãos. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. 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 Nós estamos aqui para adorar o Senhor junto com as crianças. Hoje é a ministração delas, né? E nós estamos felizes, porque é tão gostoso celebrar o Senhor junto com as criancinhas. E antes da gente começar a cantar e adorar o Senhor, eu vou apresentar para os irmãos aqui essas meninas lindas que estão aqui na frente, que é a Ana Carolina, a Ana Luísa, a Evelyn e a Gabriela, que a gente chama de Gabi. Amém? Então elas vão adorar o Senhor. Mas eu tenho certeza que elas querem ouvir a igreja adorando junto com elas. Amém? Nós não vamos deixar as crianças cantar sozinhas aqui na frente, não. Nós vamos cantar com elas, nós vamos bater palmas, nós vamos erguer as nossas mãos em adoração ao Senhor, porque o Senhor está aqui para nos abençoar. Amém? Quantos creem, digam amém? Amém. Então nós vamos estar de pé, com alegria, celebrando ao Senhor. A Carol, professora, né? Esqueci de falar da Carol, professora. Tudo que a Carol fizer ali, vocês vão copiar aí no banco. Amém? Então nós vamos orar, né? Antes da gente orar, a Evelyn, ela preparou um versículo e nós todos vamos ler o versículo junto com a Evelyn. O Paulo vai projetar ali. Todos nós vamos ler. Foi um versículo que ela separou, né, de coração para a igreja. Então nós todos vamos ler juntos. Vamos ler com a Evelyn? Pode ler, Evelyn. Amém. Agora nós vamos ler todos juntos com a Evelyn. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Glórias a Deus. Então nós temos que ter fé, né? Nós estamos aqui pela fé e eu louvo muito ao Senhor, irmãos, porque essas crianças que estão aqui, né? Elas já estão ministrando ao Senhor, elas já são bênção em nossas vidas e nós também vamos ser bênção na vida delas. Então nós vamos cantar todos juntos, nós vamos orar primeiro, né? Dá a mão aí para o seu irmão, vamos orar ao Senhor, as criancinhas também aqui vão dar as mãos. Nós vamos orar pedindo a Deus uma bênção especial para o nosso coração. Vou pedir o pastor Jé que esteja orando por nós. Senhor Deus, nesta hora, sim, ó Deus, apresentamos as nossas vidas, Senhor. Sim, meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Como filhos do Senhor, aleluia. a roda da tua mesa. Graças te damos. Teu nome. Te louvamos pelos nossos filhos. Obrigado, meu Deus, por essas crianças abençoadas na tua presença, Senhor. Aleluia. Para a glória do teu nome. Sim, ó Deus. Adoramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Nós vamos cantar, né? Adorando o nome do Senhor. A Carol, ela é a professora que ensina a palavra de Deus para os meninos, né? E eu estou aqui como professora de música deles, porque a gente está passando música, então é por isso que eu estou aqui para ajudar eles aqui hoje, amém? Então vamos cantar, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai
das nossas necessidades, das nossas alegrias. O Senhor está presente, amém? Vamos cantar esse louvor e nós vamos cantar fazendo os movimentos dessa música, né? Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar. Glórias a Deus, aleluias. Vamos acompanhar a Carol, né? E a gente vai. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, pois estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Obrigado, meu Deus, aleluias. Obrigado pelo socorro bem presente, Senhor, aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, pois estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Mais uma vez, Ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia a ti, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Graças te damos. Aleluias. A palavra está com o pastor. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amados, a paz do Senhor. Quando a gente obedece a Deus, o nosso Deus, a vida fica bem melhor.
Deus. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis 14, a partir do verso número 12. É um texto já muito conhecido. Estamos num culto onde as nossas crianças tiveram uma participação especial. E é uma semana, domingo é o primeiro dia da semana. É uma semana que nós nos preparamos para um outro evento. Próximo domingo nós teremos aqui um culto com a família. E eu gostaria de falar desse texto exatamente a respeito de família. Exatamente a respeito de família. Não é uma mensagem para a família, mas para o que você deve fazer em prol da sua família. Gênesis 14, verso 12, a palavra fala assim: e também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou a Abraão o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol, que é irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou para ferir Kedorlaomer, isso mesmo? Se tivesse outro filho, eu pôr o nome dele, isso aí. E os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Senhor Deus, a tua palavra é lida, ilumina-nos com a mesma, desperta-nos para o momento. Somos dependentes da tua misericórdia. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, para nós entendermos este texto, é importante a gente entender o contexto onde ele aconteceu. Quando Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia fala que quando Abraão ele resolve então a ter uma experiência com Deus, porque até então Abraão ele era filho de um idólatra, o pai de Abraão era um homem idólatra, e quando Abraão sai ali das cercanias onde ele estava, meus irmãos, a Bíblia fala que um sobrinho de Abraão resolve ir com ele, e o nome desse sobrinho era exatamente Ló. E a Bíblia fala, meus irmãos, que eles caminharam por muitos tempos. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus abençoava a Abraão. E como reflexo da bênção de Deus sobre Abraão, Ló também era abençoado. Quando lemos as passagens bíblicas, nós vemos, meus irmãos, que como reflexo das bênçãos de Deus sobre Abraão, Ló também era abençoado. Meus irmãos, e nós vemos, há uma promessa para Abraão, quando Deus fala: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, como Ló estava abençoando Abraão, como Ló estava caminhando com Abraão, como Ló estava junto com Abraão, ele também foi favorecido com aquilo que era a graça de Deus sobre Abraão. E a Bíblia fala que ambos cresceram muito, ambos prosperaram muito, ambos enriqueceram.
E como família, chegou um momento que começou a haver desavenças entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começou a haver atrito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque quando eles acampavam juntos, a terra não era capaz de sustentar ambos os rebanhos. Curioso, né? Muitas vezes você vê o pobre, quando ele está sentado na mesa, ele consegue ter harmonia. Muitas vezes, quando ele alcança alguma coisa, ele perde a harmonia, não consegue mais ter harmonia. E nós vemos que entrou então uma contenda. Houve uma contenda no meio da família, houve uma contenda no seio da família. Mas Abraão, sendo um homem que estava buscando a cada dia conhecer mais a Deus, Abraão sendo um homem que buscava cada dia mais uma experiência com Deus, Abraão sabia uma coisa, meus irmãos, Abraão sabia de uma coisa, que muito lá na frente Jesus vem ensinar: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Abraão, meus irmãos, ele abre o seu coração, e Abraão ele entende de uma coisa: eu não dependo de circunstâncias, eu dependo da bênção de Deus. Meu irmão, do que você depende? Do que sua família depende? Do que é que você está dependendo? Abraão ele tinha uma consciência como filho do Deus Altíssimo: eu dependo da bênção de Deus. E ele não queria desavença na família. Abraão então ele chama Ló, e a Bíblia fala que Abraão fala assim com Ló: Ló, é o seguinte, olha, a terra está diante de ti, pode olhar, fica à vontade. Abraão, Ló, você pode escolher. Não vamos ter desavença não. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Sem desavença. Vamos preservar a família. E como um servo, como um homem temente, meus irmãos, como alguém que conhecia, tinha uma experiência com Deus, Abraão deixa o seu sobrinho escolher primeiro. Abraão deixa o sobrinho escolher primeiro. E a Bíblia fala que Ló então ele sobe na campina, ele olha para um lado e vê que a terra não está muito bonita não. Ele olha para o outro lado, ele viu que as campinas de Sodoma e Gomorra eram campinas bem regadas. Meus irmãos, Ló não era um homem que tinha uma total dependência de Deus. E a Bíblia fala que então Ló ele escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, que diz a Bíblia que na época em que foram escolhidas era como o jardim de Deus. Deveria ser um negócio muito bonito, né? Era como os jardins de Deus, deveria ser uma coisa muito bonita. Mas eu gostaria de fazer uma pausa aqui e levar você a refletir uma coisa. Imagina você no meio desse negócio, aí começa a ter uma contenda com o parente. Aí você fala com o parente: parente, mamãe morreu, tem a casa da frente e o barracão do fundo. O barracão do fundo é terminando, a casa da frente 2 andares colonial. Pode escolher qual que você vai querer. Aí o seu parente fala assim: vou ficar com a casa da frente. Você mora no barracão dos fundos. Meus irmãos, foi mais ou menos isso. Só que Abraão ele não dependia das circunstâncias físicas externas. Meus irmãos, Abraão, a Evelyn leu aqui a respeito dos heróis na fé. Abraão era um homem que ele tinha fé em Deus, independente das circunstâncias. Ele sabia: há um Deus que me abençoa, não depende de circunstâncias. Ele cedeu, aparentemente ele perdeu, mas ele preservou a família. Quantos não perdem para preservar a família? Quantas lutas poderiam ser evitadas se nós perdêssemos algumas coisas, se nós abríssemos mãos do nosso direito, se nós não fôssemos tão amantes de nós mesmos?
Quantas guerras seriam evitadas se eu pensasse mais no outro do que em mim, mais naquilo que é o sentimento do outro do que no meu sentimento? Quantos problemas seriam evitados? Só que hoje nós não vemos isso nas famílias. Abraão, sendo um servo de Deus, ele abre mão, ele resolve perder, ele cede. Querido, eu quero te fazer uma pergunta: você cede em alguma coisa? Ou lá na sua casa quem manda é você? Ou se não for do seu jeito não dá bom, você cede em alguma coisa? E nós vemos, meus irmãos, eu sempre falo isso, a palavra ela tem que ser aplicada na minha vida hoje. Eu olho para Abraão e vejo Abraão abrindo mão de algo que era um direito dele. Ló, como eu sou mais velho, como Deus me chamou, como a promessa de Deus está sobre mim, como sou eu vou escolher primeiro. Não, ele fala assim: Ló, pode escolher primeiro. E Ló então ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Imagino eu que se abraçaram, imagino eu que conversaram uns com os outros, imagino eu que se despediram, foram embora. Abraão seguiu o caminho dele, Ló seguiu o caminho dele, sem contendas, sem problemas. A fé de Abraão estava em Deus. Meus queridos, mas acontece algo notável aqui nesse texto que nós lemos. A Bíblia fala que houve uma guerra de 4 reis contra 5, e dentro desses reis estavam os reis de Sodoma e Gomorra, onde Ló habitava. E a Bíblia fala que aqueles reis que lutaram contra Sodoma e Gomorra venceram a guerra, e levou todo mundo para o cativeiro, saqueou todos os bens, levou todo mundo prisioneiro, homens, mulheres, crianças, ovelhas, bens, tudo, levou tudo, aprisionou tudo. E a Bíblia fala, meus irmãos, que exatamente neste momento, quando Ló, que também habitava nas campinas de Sodoma e Gomorra, e aqui o texto fala assim, observem comigo, verso 12: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram. Queridos, prestem atenção numa coisa: filho do meu irmão é o que é? Meu sobrinho. Agora, quando você vai lá no verso 14, a Bíblia fala assim: ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão, observem que o relacionamento aumentou, o amor aumentou, o comprometimento aumentou, não é sobrinho não. Ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão, Ló, aqui está intrínseco uma coisa que eu preciso entender, você precisa entender. Não havia ressentimentos no coração de Abraão. Abraão poderia estar vivendo uma vida assim, bem feito, pegou a melhor parte, bem feito, olho grande, é mais ou menos o que a gente fala, né, hoje em dia, né? Bem feito, tem um olho maior que a barriga. Não, Abraão olha para Ló e vê Ló como seu irmão, não vê ele como sobrinho. Aumentou o amor, aumentou o zelo, aumentou o carinho para com o sobrinho. Depois do fato, está expresso aqui, meus irmãos, que Abraão amava ainda mais o seu sobrinho. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos um detalhe. A Bíblia fala assim, verso 13: todo mundo sendo levado para o cativeiro, esposas, bens, conquistas, Ló perdera tudo. Meu amado, tem algum parente seu que está sendo levado para o cativeiro? Tem algum parente seu que está sendo prisioneiro de Satanás? Tem algum parente seu que está perdendo tudo para o diabo? Tem algum parente seu, olha, que talvez está perdendo tudo aquilo que um dia ele conquistou? Família, bens, profissão, casa, fé. Tem alguém que você conhece que está sendo levado cativo? Na sua família tem alguém sendo levado para o cativeiro?
Na minha tem. Na minha tem. Se na sua não tem, glória a Deus. Tem algum sobrinho seu sendo levado para o cativeiro? Tem algum irmão, alguma irmã, pai, mãe, sogro, sogra, avô, nora, genro, neto? Tem alguém que o vício está consumindo? Tem alguém que não consegue sair daquela prisão? Eu tenho certeza que todos nós aqui lembramos de alguém. Lembramos de alguém. Meus irmãos, a Bíblia fala, verso 13 fala assim: o parente de Abraão estava sendo levado para o cativeiro, totalmente vencido, subjugado. Irmãos, imagine a tristeza no coração de Ló, imagine a amargura no coração de Ló, imagine a sensação de derrota, porque agora o rei, debaixo das mãos do qual eu me protegi, que eram os reis de Sodoma e Gomorra, não me protegeram. A escolha que eu fiz foi uma péssima escolha. A escolha que eu fiz me levou para a prisão, para o cativeiro. Meus irmãos, mas o verso 13 começa com uma palavra muito importante e que você precisa entender. Fala assim: então veio um. Então veio um. Veio um e contou para Abraão: Abraão, aconteceu uma tragédia. Seu sobrinho não, meu irmão, então seu irmão, Ló, está sendo levado para o cativeiro agora, com esposa, com filhos, com bens, tudo que ele tinha, está sendo levado para o cativeiro. Veio um e alertou a Abraão. Irmãos, nesta noite essa palavra é um alerta. Nesta noite essa palavra é a ação de um, e o nome dele é Espírito Santo, que está falando ao seu coração nesta noite. Há um parente seu sendo levado para o cativeiro. No próximo domingo nós estaremos aqui num culto com a família, e nesta noite o Espírito Santo está falando com você. Aquele parente que está sendo levado para o cativeiro, o Espírito Santo toca no seu coração. Há um que está sendo levado para o cativeiro. Meus irmãos, vou modernizar a mensagem. 2015. Para que serve o seu WhatsApp? Veio um e avisou Abraão. Chegou a notícia no WhatsApp que seu parente está doente. O que você fez? Você tomou conhecimento pelo Facebook que o outro seu parente está enlutado. O que você fez? Chegou um torpedo para você que fulano de tal, seu parente, está perdido nas drogas. O que você fez? Abraão não pega uma informação e usa aquela para fofoca, e usa aquela informação, meus irmãos, para tripudiar em cima de alguém. Não, Abraão pega uma informação e toma uma atitude. Porque hoje nós somos informados, mas nós não saímos da nossa zona de conforto. Nós tomamos a informação, mas nós não movemos um dedo. Nós tomamos a consciência, mas nós não tomamos atitudes. Veio um e avisou a Abraão: Abraão, o seu parente está sendo levado para o cativeiro. Não precisou de 2 avisos, não precisou de 3 avisos, não. Um aviso bastou. E a Bíblia fala assim, verso 13: então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, e ele habitava junto aos carvalhos de Manré, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Anés, confederado de Abraão. E ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou-se. Quando ele toma o conhecimento, imediatamente ele toma uma atitude. Irmãos, entenda isto, por favor. Quando ele ouviu, ele acabou de ouvir, ele não pediu: repete, conta de novo, vou esperar mais uns dias, vou deixar para o pastor ir lá pregar para ele. Não, imediatamente ele toma uma atitude. Ele preparou-se,
ele se armou. Ele entendeu uma coisa: eu fui informado, porque Deus quer promover vitórias. Louvado seja Deus. Você acredita que Deus quer promover vitórias na sua família? Tem muitos aqui que não acreditam. Aí não se arma, aí não se prepara. Aí o sobrinho que está sendo consumido pelas drogas morre. O pai que está sendo consumido pelo vício morre. O pai, mas a mãe que está com o casamento dizimado acaba de separar-se. Porque nós muitas vezes não tomamos atitudes. Irmãos, estamos começando a semana. Domingo é o primeiro dia da semana. E nós estamos nos armando. E a primeira coisa é a voz do Espírito Santo falando conosco. Há um parente seu sendo levado para o cativeiro. Você pode ser ministro de bênção na vida de alguém, mas necessário é que você tome uma atitude. Meus amados, eu vejo a Bíblia, e a Bíblia fala o seguinte: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou com seus criados, nascido em casa, 318, e os perseguiu até Dan. Queridos, imediatamente Abraão foi atrás, Abraão foi em busca, Abraão foi lá, tirar das garras do inimigo a vida de Ló, sua família e os seus bens. Agora vamos pensar numa coisa. Imagine a cena. Essa região é uma região seca. Eles andando lá no meio, assim, na planície meio seca. De repente aparece uma turma. Ló dá uma esfregada no olho. Fala: meu Deus, é Abraão. Será que Ló esperava Abraão ali? Passei meu tio para trás. Invejei as coisas do meu tio. Eu acho que a última pessoa que vai me socorrer é o meu tio. Quando Ló olha e vê Abraão, meus irmãos, imaginem como o coração de Ló ficou. Demonstração de amor, de carinho. Sabe aquele parente seu que todo mundo fala que não tem jeito? Você, como sal da terra, como luz no mundo, é você que tem que anunciar as boas novas para ele. Todo mundo fala para ele que não tem jeito, mas você tem uma mensagem de vida para ele. Você vai falar para ele: tem jeito sim, porque meu Deus pode todas as coisas. A causa não é perdida, porque eu sirvo a um Deus verdadeiro. A causa não é o fim, porque Deus me avisou para estar com você. É você que é um instrumento de bênção na vida da sua família. Ele não espera que você vá lá. E aqui fica até uma, não estamos aqui padronizando nada, Convidar gente boa é fácil. Isso não é, pastor Wellington? Convidar gente boa é fácil. Tem uns parentes da gente que é muito amigo da gente, Aí tudo que você pede o cara faz. Vou no aniversário, ele não está afim, mas ele vai assim mesmo. Vamos na igreja, ele não está afim, mas ele vai assim mesmo. Experimenta convidar um que fala não para você. Experimenta convidar um que te rejeita. Experimenta convidar um que te passou para trás. Experimenta convidar um que te traiu. Experimenta convidar um que não te vê como amigo. E você chega lá e bate na porta e fala: meu irmão, não sou irmão, sou sobrinho, você é meu irmão. Eu vim aqui te convidar para participar de uma festa na presença de Deus, juntamente comigo. Você vai quebrar barreiras, você vai quebrar exatamente aquilo que é os prognósticos humanos, você vai derrubar aquilo que são muitas vezes as concepções, você vai quebrar, meus irmãos, muitas coisas. Eu não esperava de ser convidado por ele. Geralmente a gente convida gente boa, mas eu vejo o meu mestre falando assim: eu não vim para os
mas vim para os enfermos, para que tenham vida. Não que tenha ninguém são espiritualmente falando, mas tem uns que se julga gente boa. Mas Jesus, ele fala uma coisa: eu vim para os párias da sociedade, para aquele que a sociedade rejeitou, para aquele que o homem não quer mais, para aquele que a família não consegue mais lidar com ele, para aquele cujo qual a esposa desanimou, os filhos desanimaram, para aquele que perdeu os bens. Eu vim para este, para que ele tenha vida e vida plena na minha presença. Louvado seja Deus. Mas o instrumento é você, o instrumento sou eu, o instrumento é você, o instrumento sou eu. Veio um e deu um aviso para Abraão: Abraão, o negócio está feio para o lado de lá. Irmãos, é algo interessante que eu preciso te falar aqui nesta noite. O verso número 16, verso número 15 fala assim: e dividiu-se contra eles de noite. Dividiu-se contra eles de noite. Há um louvor que nós cantamos que fala assim, né? Amanhã pode ser muito tarde. E daí, irmão Santinha, da nossa época: hoje Cristo te quer libertar. De novo: amanhã pode ser muito tarde. Para. Amanhã pode ser muito tarde. O seu filho, amanhã pode ser muito tarde. O seu pai, amanhã pode ser muito tarde. A sua mãe, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, toma posse disso, meu irmão. Hoje, Cristo quer libertar, quer operar, quer salvar, quer curar, quer ajudar a sua família. Qual é a sua atitude? Amanhã pode ser muito tarde. Nós vamos, meus irmãos, muitas vezes nós vamos procrastinando, nós vamos cada vez mais adiando. Não, amanhã eu falo, semana que vem eu falo, mês que vem eu falo, o ano que vem eu falo, década que vem eu falo, século que vem eu falo, a vida que vem eu falo. Ele pode não ter todo esse tempo que você está imaginando. Abraão entendeu uma coisa: o meu parente não tem tanto tempo assim. Eu vou hoje em busca dele. Amém, igreja? Bem fraquinho, amém, né? Depender dos lós da nova caminhada, as famílias estão encurraladas. Rimou, né? Depender dos lós da nova caminhada, as famílias estão encurraladas. Amém, igreja? Amém. Misericórdia, não tem ninguém encurralado, não. Amém, é porque nós vamos lá convidar eles. Amém, irmãos? Falou amém na hora errada. Meus irmãos, a Bíblia fala que Abraão dividiu-se contra eles de noite. E é interessante que a Bíblia fala assim, verso 16, terminando. Verso 16, terminando, fala assim: e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló. Irmãos, vamos entender a colocação. O escritor não poderia ter escrito assim: olha, e Abraão reconquistou tudo. Poderia, não poderia? Mas ele detalha. Ele fala assim, o escritor fala assim, o escritor que foi Moisés fala assim: e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló. Aquele sobrinho que saiu, talvez com o coração, com raiva de Abraão, por causa da briga, da contenda com os pastores, agora Abraão tornou a trazê-lo para si. A partir desse momento, Ló passou a ter uma dívida de gratidão com Abraão. Olha, se fosse na época de hoje, ele falaria assim, né? Meu tio é o cara, viu? Quando ninguém mais vinha me socorrer, o meu tio, a quem eu traí, a quem eu passei para trás, ele me amou e ele veio para o socorro. Meus irmãos, naquele momento, verdadeiramente, Abraão conquistou um amigo, Abraão conquistou um sobrinho, Abraão conquistou um irmão. Na hora da aflição,
Na hora da aflição, é que você conhece os verdadeiros amigos. Dia do churrasco, do aniversário e do casamento, você não conhece amigo, não. Na hora da aflição é que você conhece os verdadeiros amigos. Na hora da enfermidade, na hora da perda, na hora da dor, na hora do choro, é que você conhece os verdadeiros amigos. É que você conhece a verdadeira família. Reuniãozinha de família para cantar parabéns é uma bênção, mas é mais bênção ainda quando você vai em busca daquele que está sendo perdido. Meus irmãos, primeiro a Bíblia fala assim: e tornou a trazer também Ló, aquele sobrinho que tinha ido embora, agora foi reconquistado. Aquele sobrinho que tinha ido embora, estava distante, agora estava bem próximo. Aquele sobrinho para o qual não havia mais jeito, agora estava salvo, feliz e em liberdade. Louvado seja Deus. Última coisa, vamos aprender ainda com Abraão, lidar com família. Depois disso tudo que aconteceu, se eu fosse Ló, Gério, meu nome é Ló, eu ia falar: Ló, Abraão, é o seguinte, eu sou um péssimo administrador, você toma conta de tudo, que agora eu vou ficar aqui na sua casa. Eu faria isso. Só que Abraão tira Ló da prisão e devolve a Ló o quê? A liberdade. Abraão devolve a Ló a liberdade. De novo, estaca zero, zerou o cronômetro, virou a página, começou de novo, nova caminhada, nova etapa, nova jornada, nova fase, novo momento. Ló, você agora está livre. O que você vai fazer da sua vida, Ló? Aí vira a página assim da sua Bíblia para mim aí, lá no capítulo número 19. O Paulo vai projetar para nós ali, 19:1, Paulo. Vamos lá no 18 primeiro, vamos lá no 18. O 18, do 23 ao 33, você vai encontrar Abraão, sabendo que Ló usou a liberdade dele para voltar para Sodoma e Gomorra. Você encontra Abraão orando, intercedendo, suplicando a Deus pela vida de Ló. Tem um louvor que nós cantamos aqui que foi muito bonito, vamos cantar no final, tá? Ele não desiste de você, tá? E é interessante que nós vemos aqui, olha, Ló, depois de tudo que aconteceu, tomou jeito não, juntou as trouxinhas dele, pegou as ovelhas, pegou os meninos, abraçou Abraão, falou: tio, eu amo demais o senhor. Voltou para Sodoma e Gomorra. Se fosse você, como é que você ficaria? Tempo perdido com esse camarada, morei tanto tempo com esse camarada, agora está lá. Não. Abraão sabia respeitar a liberdade dos outros. Respeite a liberdade do seu parente. E existem os crentes que são chatos, que são rebelentes. Existem os crentes que não atraem as pessoas, eles repelem as pessoas. Abraão não era esse tipo de crente, não. Ele sabia respeitar a privacidade das pessoas. No momento de luta, estou aqui, Ló, agora está tudo bem? Ló, você tem a sua vida, você sabe o que é melhor para você. Tio, eu quero voltar para Sodoma e Gomorra, sem amargura, sem mágoa. Aí você lê o capítulo 18, você encontra Ló, volta, Abraão, intercedendo pela cidade, porque na verdade Abraão estava pensando no seu parente. Ele não cessava de orar por Ló, ele não deixou de orar por Ló. Não pare de orar pelo seu familiar, ainda há tempo. Terminando 19:1, fala assim: e vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de... Estava lá de novo.
Só que debaixo da intercessão de quem? Do tio. Do tio. Meu irmão, estou dizendo isso, sabe por quê? Porque os crentes se frustram. Ele convida o parente vem na igreja. Aí o parente não converte, aí ele fala assim: agora eu não convido mais. Agora não vou nem perder tempo orando para essa pessoa mais. Não, não é isso não. A Bíblia não nos ensina isso não. Continue orando por ele. Continue intercedendo por ele. No tempo aprazível, a promessa de Deus se cumprirá sobre a minha casa, sobre a sua casa. Louvado seja Deus. Se você ler o capítulo 19, você verá. Ló teve um livramento pela intercessão do seu tio Abraão. A semana que vem nós vamos estar num trabalho com as famílias. E eu sei de uma coisa, isso não é revelação não, isso é a Bíblia que me ensinou. O Espírito Santo já te fez lembrar de alguém. Agora eu tenho que te ensinar um negócio muito importante. Essa luz aqui serve só para uma coisa: nos mostrar a situação aqui dentro. Só para isso que essa luz serve. Se aqui tivesse tudo bagunçado, desarrumado e sujo e escuro, alguém ia ver? Não, está escuro. Quando a luz acende, as cadeiras vão tudo para o lugar automático. É assim que funciona? Também não. A luz acendeu, me deu uma consciência. Agora quem tem que tomar uma atitude para pôr as cadeiras no lugar, para limpar o chão, para trabalhar, sou eu e você. O Espírito Santo nos conscientiza nessa noite. Há um parente que o Senhor quer salvar. De pé, vamos cantar o louvor, pastor Edson. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, te chamamos, que só vamos em nossa casa, nós precisamos do Senhor. Aleluia. Pela sua casa.
Não veja com seus olhos carnais, porque senão você não vai enxergar. Não faça como Gênesis. Feche os teus olhos para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais e te mostrar aquela pessoa que Ele quer que você vá buscar. Aquela pessoa que tem te incomodado tanto. Aquela pessoa que você tem clamado por ela, mas talvez você já disse isso. Eu não vou mais falar nada, eu vou desistir dessa pessoa, porque não tem mais jeito. Eu quero te dizer que Deus não desiste dela. Aleluia, aleluia. Só que eu e você somos o canal. Eu e você somos essa pessoa que Deus quer usar para ir buscar essa pessoa, para vir aqui, ouvir a palavra dele. E se mesmo assim ele quiser ir embora, nós vamos lá de novo. Porque Deus não desiste de você. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Que se você perder todo o dinheiro que você conquistou até hoje, você não perdeu nada. Eu quero te dizer mais uma coisa. Se você perder amigos, se você perder a sua saúde, eu quero te dizer que você perdeu alguma coisa. Mas se você perder a sua família, parece você perdeu algo de muito valor. Não perca a sua família, não perca o seu casamento, não perca o seu filho. Não abra mão do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Não abra mão do seu sobrinho, da sua sobrinha. Não abra mão do seu tio, do seu avô, da sua avó. Não abra mão. Misericórdia, Deus. Eu quero te dizer que alguém veio a este lugar e te avisou. E que lá, Abraão juntou um exército para ir lá batalhar e trazer o seu irmão assim, ele dizendo de volta. Eu quero dizer que eu estou aqui de pé, juntamente com o pastor Gérard, com a nossa família, para sermos um soldado, para nos juntarmos a você e trazer a sua família de volta. Glórias a Deus. Semana que vem, nós vamos estar aqui orando e clamando pela nossa família. Glórias a Deus. E aquela palavra que você disse assim, ó, eu não vou chamar porque não tem jeito. Eu quero dizer que tem jeito, sim. Tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Nós cremos na tua promessa, Jesus. Aleluia, Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez, Obrigado, Senhor. por eu estar aqui neste lugar e ouvir o Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, a semana que começa hoje, nós vamos, ó Pai, estar orando, buscando os nossos parentes, nos ajudando, ó Pai, porque o Senhor, com a tua palavra, nos ensinou que tem jeito. O Senhor não desistiu de mim, ó Pai. O Senhor não desiste da minha família. O Senhor não desiste do meu parente. O Senhor não desiste e eu não vou desistir, ó Pai, porque enquanto o Senhor colocar em mim, ó Pai, um sopro de vida sequer, há esperança. E o Senhor, ó Pai, morreu de braços abertos, ressuscitou no terceiro dia, está nos advogando. O Senhor está lutando por nós. Então nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer o possível, que é convidar, que é trazer, que é lutar pelo nosso ente querido. E o impossível cada dia, ó Pai, o Espírito Santo, através, ó Pai, da nossa palavra, vai convencer o homem do pecado e vai colocar ele de joelho diante dos teus pés, para que no dia das bodas nós possamos nos alegrar com a nossa casa, com a nossa família, juntos numa só voz.